Queria dar uma boa noite especial a todos os presentes aqui essa noite. De imediato, queria começar já esse evento de hoje, onde falaremos um pouco sobre as telecomunicações, a história da telecomunicação aqui na nossa cidade e também um pouco também da região. E então eu queria de imediato chamar aqui ao palco uma pessoa muito querida da nossa cidade, aí, de longa, conhecida por grande maioria dos presentes aqui também. Ela que iniciou seu trabalho na Companhia Telefônica, empresa norte-americana International Telephone and Telegraph Corporation, em 1952, aos 15 anos de idade. Aposentou-se em 1985 após 33 anos de trabalho, foi telefonista, encarregada da central e gerente de unidade de Canela. Queria chamar aqui Nadir Maria Bazan Simões. Também queria chamar aqui um grande amigo de longa data, iniciou seu trabalho na Companhia Rio Grandense de Telecomunicações em 1979. Trabalhou até 2001. Foi técnico em telecomunicações e gerente em diversos municípios. Queria tomar seu lugar aqui a Laura Jusceli Bazan Simões. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite do Memorial Canela, essa entidade que vem buscando preservar e guardar histórias, fazer com que a população mais jovem também tenha acesso às informações de como funcionou Canela. E completando 80 anos de história, Canela já dá para escrever um livro ou vários livros, como temos aqui os escritores aqui que nos contam com a presença aqui. Então, boa noite a todos, boa noite a Laura e boa noite, dona Nadir. Boa noite, é um prazer estar presente aqui, agradeço a oportunidade e estou às ordens. Pode perguntar que eu respondo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite também, Eduardo. Estamos aí, vamos falar um pouquinho sobre telefonia, coisa que está ficando para o passado também. Mas começando, eu queria começar pela dona Nadir, né? Prioridade das mulheres aqui presentes. Dona Nadir, conta um pouco como é que era lá em 1952. 1952, quando a senhora começou a trabalhar em Canela, em 52. Como é que foi o início lá? Olha, era tudo muito difícil. A começar pela necessidade de aumentar. Tínhamos em torno de 50 telefones naquela época, 50 famílias. Para falar com Porto Alegre levava 6, 10 horas, pediam as ligações. Então, quando a Auto Canela, que era bem conhecido de vocês, era uma das maiores clientes, a Auto Canela, a celulose, essas indústrias. Nossa, sofriam muito esperando, né? Que solicitavam cedo, né, muitas vezes antes do horário comercial, para poder falar de tarde. Não tinha que deixar, muitas vezes passar a ligação para o dia seguinte. Não se dava conta, né? Era muito trabalho e pouca linha. Isso aí. Mas vamos posicionar um pouco. Onde é que funcionava a telefônica naquela época? Naquela época ela era instalada? Era telefone magnético,
a manivela, né? E estava na frente da Praça João Correia, no prédio que tinha lá. Um lado era o seu Schmidt e no outro consultório do seu Didi, não sei quem se lembra do dentista. É muito tempo. E dona Nadir, me conta como é que foi, a senhora morava em Gramado, né? Não, Já morava em Canela, nasceu em Gramado. Nasci lá e vim para Canela bem nova. Bem nova. E como é que foi a oportunidade, como apareceu a oportunidade de trabalhar na telefônica? Nós tínhamos um vizinho que era compadre lá do pai, da mãe, ainda era solteira, né? E ele chegou e disse, não quer trabalhar, tem uma vaga na telefônica, estão chamando para trabalhar. Eu disse, eu vou ainda estudar, mas daí era meio turno, daí o turno ia para lá. E eu gostei e não saí mais. Mas a efetivação se deu bem mais tarde, porque não tinha uma vaga temporária, né? Daí eu fiquei 3 anos substituindo férias, e naquele tempo não tinha limite de idade, né? Imagina quantos anos. Férias, licença saúde, e era só 2 funcionárias que trabalhavam, então não tinha muito o que fazer. A senhora falou no início ali 50. Eu vou primeiro explorar um pouco aqui a dona Nadir, em seguida a gente vai indo numa ordem aí também cronológica, vamos dizer assim. Oi? Tranquilo. Mas, dona Nadir, a senhora falou ali no início 50 linhas, né? Mais ou menos para atender. A senhora lembra uma ideia de população que tinha naquela época? A população de Não tinha uma ideia. Não, mas era bem menos, né? Era pouquinho. Naquela época tinha muito veranista também, né? Sim. Era a época dos veraneios, tinha muito veranista em Canela, então quando chegava a temporada de verão, era uma beleza. Só que eles também tinham que aguardar, não adiantava, iam lá nas cabines esperando, tinha poucos que tinham telefone, né? A demora era grande. Isso aí que eu ia perguntar. Existiam as cabines lá para o pessoal chegar. Sim. E pedir sua ligação. E como é que funcionava quando a ligação era dentro da cidade? Era simples a movimentação? Como é que funcionava isso? Tinha a mesa telefônica, onde o assinante tocava a manivela para poder falar com a telefonista. O telefonista atendia, ele solicitava o número que queria falar, qual era. Naquele tempo a gente conhecia todo mundo, todos que tinham telefone, não eram tantos, né? Daí eu pedi pelo nome da pessoa, passava direto daí. Ligava, passava direto era com umas pegazinhas que a gente tinha mesa telefônica, né? E tinha umas pegas que a gente enfiava lá naquele equipamento, tocava a manivela, o número da pessoa, né, que queria falar e era... Tipo uma tomada assim, colocava, só que era um pino redondo. Assim. Ah, sim. E aproveitando então, nós estamos falando aqui da mesa, né? A Laura começou em 79 na CRT, já a CRT, né? Como é que foi o início ali? A cidade que estava crescendo e a necessidade de uma modernização acontecia naquela época já ou não? Sim, acontecia. A grande evolução em Canela deu-se em 74. Em 1972, né, a CRT, né, ela começou a construir o prédio ali na Júlio de Castilhos, onde ia ser instalada a central automática. Antes da central automática, tinha uma central que chamava de bateria central. Essa central, até 1974, até julho, né, ela ficou funcionando ali em cima. Depois do magneto, a manivela teve essa tecnologia de bateria central. Não precisava mais tocar a manivela para despertar lá na central telefônica. Depois passou depois dessa de bateria central, Canela daí na época chegou a ter 130 telefones,
era uma mesa para 700, né? Era 700. Mas não deu para ligar todos. Né? Não tinha mercado e não tinha rede. Não tinha rede suficiente. Era caro o telefone também. Pagava, dependendo de onde era a área, que não precisava pagar a instalação, pagava só uma instalaçãozinha, era pequena. Saía um pouco daquela distância, tinha que pagar o orçamento para poder ter a linha, para a construção da linha, eles que tinham que se encarregar. E não era barato. Dona Nadira, uma dúvida que o pessoal me perguntou ali quando a gente falou que ia ter esse bate-papo. Como é que funcionava quando tinha que pedir uma ligação para fora de Canela? Em Canela, tu falou que era uma situação simples. Conectava um cabo numa tomada da outra, fazia ligação. E quando era para fora da cidade, como é que funcionava? A princípio, a gente falava através de Taquara. Pegava, chamava e atendia Taquara. E lá eles anotavam as ligações que nós estavam pedindo e tinha que aguardar. Ia falar com Porto Alegre, São Leopoldo, Moçambique. Dizem que levava, às vezes, mais de um dia, é verdade? Fazia intercâmbio. É importante destacar, a telefonia ela sempre foi muito afunilada. Tá? Ela mudou a forma de tratar a telefonia há pouco tempo. Mas naquela época, a Canela tinha 3 canais para fora. Ou seja, se tu queria ligar para Gramado, tá? Era o interurbano. Né? Tinha uma fila para ser atendido. Imagina as empresas, né, com a Facel, com a Autocanela, enfim, que usavam muito isso. Começavam a fazer pedido de ligações telefônicas às 6 horas da manhã, porque sabiam que tinha fila. E às vezes 6 horas da tarde, o pessoal da ortopeia em Gramado, isso está na mente, tem uma parte na minha mente, tá, porque eu fui estafeta, eu entregava cronograma, quando ainda era na central, na Fernando Soares. Então, eu trabalhei no período ali, né, entregando. Então, era incrível, via fila de gente. Então, o pessoal empresário de Gramado, às vezes tinha que conseguir a ligação, vinha ligar de Canela. Canela tinha 3 canais para fora. Ocupou um, ninguém mais falava. Se os 3 tivessem ocupado, era 3, não era isso. E aí tem uma dúvida aqui que a gente estava comentando. Como é que era a ordem? Tinha alguém que conseguia pular a ordem ali? Não? Conseguia uma preferência lá ou não? Não, somente em caso de doença grave, hospitais, médicos, assim, caso urgente, um acidente, coisa assim, senão não tinha preferência não. Era aguardar mesmo então. Aguardar. E aguardar muitas vezes 6, 7, 10 horas. Historicamente aqui, a senhora lembra nome de pessoas que trabalharam com a senhora nessa jornada aí? Me lembro, passou moradores de Canela ali. Eu me lembro, passou muita gente. Consegue falar alguns nomes assim para registro? Sim. Trabalhou com um dos mais antigos, no caso que fazia manutenção, que era Adão Paz. Seu Adão, como chamavam aí. Era o seu Adão. E telefonista teve Angelina Reck, teve a Loiva Drexler, parente dele. Teve, meu Deus, passou muita gente. Eliane Bolognese, hoje é a Bíblia, hoje é Bolognese. Sueli Martins da Rocha, que era a Neguinha, como chamava, Yolanda, irmã dela, Martins da Rocha, Maria Célia Santos. Passou muita gente nessa telefone. O detalhe da mãe que não nota, ela lembrou de mais nome. Legal. Cola aí, tem uma colinha aí. E uma pergunta aí, que nem... Era um emprego desejado trabalhar na telefônica naquela época?
Era, mas não tinha vaga, né? E quem entrava lá não saía. Não saía. E vocês... Fiz o trem, fiquei esperando 3 anos para pegar a vaga. E aí a gente também queria perguntar, assim, daí é aquela coisa que a gente só vê em filme, mas eu acho que era só em filme mesmo, né, de guerra, que os telefonistas ficavam ouvindo as ligações. Aqui era assim também, ou era sigilo de 100 anos? Como é que funcionava essa parte aí? A gente podia ouvir, mas, quer dizer, mas a gente não escutava não, o negócio era muito sigiloso. Era tipo que nem o padre, ouvia e morria ali a informação. Ouvia, mas não divulgava. Até existia a necessidade de, quando fazia a conexão, tá, para acompanhar no início ali, para ver se a conexão estava boa. Então elas ficavam na linha. Mas logo em seguida já tinha que cair fora, uma que era proibida, tá? E a outra, né, tinha serviço para fazer, tinha outras chamadas para fazer, era 50, não era 130 telefones, mas sempre dava um movimento. E quando uma pessoa, quando ficava muito tempo, não dava sinal de desligado, de vez em quando tinha que se entrar para ver se continuavam falando, senão para desconectá-los a ligação. Laura, queria te fazer uma pergunta, assim, para a minha faixa de idade, aí, quando a gente ia para a praia quando pequeno, que a gente tinha que ir na telefônica, pedir uma ligação para dar notícias aqui em Canela de como estava a situação na praia. Era mais ou menos a mesma situação que existia anos antes, porque Canela ali já era uma situação mais ali, vamos dizer, anos 80 para final dos anos 80, início dos 90. Sim, era bem diferente. Porque eu me lembro que tu ia na cabine, pedia ligação, daí era mais ou menos assim? Era assim, tá, nos anos 80, enfim. Quando entrou a central automática aqui, tá, continuou tendo as ligações via ao posto de serviço nosso, né, a central telefônica ali, e o pessoal ia para pedir ligações. Viajantes, famílias, enfim, toda essa parte, que não tinha telefone ia ali para fazer a conexão via telefone com alguém. E as filas ocorriam pelo volume de pessoas que tinham ali, senão era rápido. Não tinha necessidade de esperar muito, porque a quantidade de canais para fora aumentou. Quando entrou a central automática lá em 74, tá, nós já entramos com 80 canais. Passamos de 3 canais para 80. Do dia para a noite. Né? Então ficou muito livre. E quando eu saí da CLT, em 2000, nós estávamos, Canela para 480 canais. Né? Ou seja, ao mesmo tempo, 480 pessoas podiam falar para fora. Dentro da cidade o número era maior, mas para fora era 480. Sim. Então essa questão de ir para a central telefônica era porque tinha poucos telefones. Né? Então, o histórico nosso na telefonia fixa sempre foi essa, atender 2% da comunidade. Né? Então, era ruim, era uma política nacional, né? E as empresas, como eram estatais, né, isso entrava na vala comum do dinheiro. Né? Então, tanto é que para comprar o telefone, ele sempre foi caro, né? Pagava o telefone em 24 meses, alguns em até 48 meses, e tu pagava o telefone para tu receber. Às vezes, no plano de expansão, tu esperava 4 anos para receber o telefone. Então a pessoa, quer dizer, pagava muito, né, para receber a coisa lá na frente. Era horrível isso. Pagar primeiro para depois aguardar e receber a mercadoria. E a gente está aí falando da questão lá do início, né, então, da telefonia aqui em Canela, e para minha surpresa, a Telefônica era uma empresa americana, né? E a partir de quando que ela migrou para a CCRT? Pode contar um pouquinho essa situação
Sim, ela passou Que ano, mais ou menos? 60, 1960. Foi isso, né? 60 ou 61? Fala aqui que eu te digo. 60 e 61 passou para a CRT. Antes era a Companhia Telefônica Nacional, né? De 50 e poucos até passar para a CRT. Foi quando o Brizola, na época que ele era governador, ele retomou o serviço telefônico do Estado do Rio Grande do Sul. E aí... Não. Brizola foi 60 ou 61, uma coisa assim. Né? E a partir dali ficou o CRT até a Companhia Telefônica Espanhola comprar ela, né? A DBS, consórcio. Sim, na verdade, nós vamos chegar nessa parte agora. Mas aí, enfim, nós então estamos num serviço que passa a ser estatal, né? E esse custo para expandir o sistema era um custo muito elevado. Existia a necessidade de barganhar alguma coisa politicamente, a cidade, bater na porta lá da presidência da CRT, enfim, para trazer investimentos, ou era algo que já vinha de cima para baixo, assim, organizado? Como é que tu consegue ter Não, isso realmente... trazer um pouco de informação sobre isso? Quando eu entrei para a CRT, a parte antiga, não sabe um pouco, né? Ela pôde acompanhar, e da parte que eu acompanhei, eu trabalhei no plano de expansão da CRT, o projeto 910, onde ampliou, eu fui coordenador na campanha, pegava o nono ano, ia até Cambará do Sul, passava em Erechim, Vacaria, Bom Jesus, vinha São Francisco de Paula, Caminhão, Gramado, toda essa parte nordeste do estado, Brasil, Erechim, então, toda essa parte, eu fui coordenador de venda. O plano 910, a gente houve uma grande ampliação de novo, tá? Que até então, isso foi em 1980, tá? E o plano foi assinado em 1979 e começou em 80. Logo depois que eu entrei, no ano seguinte, que começou esse trabalho. Aí, então, as ampliações eram muito baseadas na força política local, sim, né? E na relação de interesses intertelefônicos. Né? Mesmo quando existia 50 telefones na cidade, quem queria, eu botava o nome lá, fazia uma lista de espera, era uma lista de espera. Né? E a mãe tinha na central dela, lá, uma relação de quem tinha interesse. Né? É possível dizer assim que aquilo era muito, muito honesto, porque eu sei que hoje em dia a gente vê uma série de coisas, né, dá para furar aqui, daria para furar sim, mas o pessoal era muito, muito honesto. Então, se existia alguma coisa assim, de que alguém fosse prevalecer e querer ter uma vantagem, né, eventualmente até poderia ocorrer, mas a gente não está sabendo. E quando a cidade, os políticos, né, a prefeitura principalmente, né, eles queriam a expansão, eles iam para a CRT lá em Porto Alegre, no departamento de expansão, e batiam em Porto Alegre. Quem batia mais levava. E a expansão também sempre dependia da quantidade de interessados na compra dos telefones, nas instalações. A empresa já procurava onde tinha mais interessados. Sim. Não teria saída da mercadoria. Uma coisa que a gente lembra de infância, assim, a questão de poucos telefones na cidade. Talvez também porque era um serviço relativamente caro em relação ao que a gente hoje tem com a questão de celular, né, que tem centenas de maneiras de tu ter uma linha telefônica, né, e pacotes, enfim. Talvez esse desenvolvimento travava também pelo custo, né, Laura? A gente
eu lembro assim na minha rua, assim, isso eu acho que era uma situação comum na cidade, né? Que na nossa casa nós tínhamos telefone e então de repente vinha uma ligação, consegue chamar o vizinho tal lá, que eu preciso falar com ele e em 10 minutos eu ligo de volta. A ligação interurbana era cara, né? Era todo um... Tu acha que a questão do custo era o que travava na época a expansão da telefonia ou não? O custo travava, sim, mas o atendimento é que ele era muito reduzido. Era 2%. Né? Então, se Canela tinha 5 mil habitantes, né? Era 2% que tinha que ter telefone. Esse era o plano. Esse era o plano. Quando iniciou aqui em 74, o tipo de central automática que foi colocado aqui, tá? Ela tinha aquele prédio, toda aquela estrutura ali foi feita para atender 3.200 telefones. Né? Quando começou isso aí, digitalizar, o prédio só precisava ter uma salinha melhor que aquilo lá. Vamos posicionar o prédio aqui para registro. Então, o prédio que o Alaor se refere é na Júlio de Castilhos, ali sim. Onde tem a torre de celular, junto aquele prédio. Isso. Então, aquela central então foi projetada, ela foi projetada, construída para atender 3.200 terminais telefônicos. No início, foram 500 telefones. Depois passou uns de 3 a 5 anos, não lembro exatamente quanto tempo foi, que para ter mais uma ampliação de 200 terminais. Né? E assim mesmo a venda ela era difícil. Né? Até a questão da expansão das cidades, eu trabalhei em Canela e Gramado, né? Houve uma explosão em Gramado no comércio, né? Começou a crescer muito nos anos 85, 87, por aí. E quem tinha telefone virou dinheiro. Né? Uma que alugava um valor bem expressivo também, alugava o preço de um apartamento, de uma casa. Né? Ou ele vendia, né? O preço do telefone, se a telefônica tivesse para vender, ele venderia lá por $500, né? O cara vendia o telefone por $4.000, né? $3.000. Era rotineiro isso. Precisava muito, aqui em Canela também ocorreu isso. Né? Um número menor, mas ocorreu muito. O pessoal precisava, a empresa precisava. O cara ia abrir uma empresa, ou a empresa crescia, e a telefonia começou a ser muito usada. Né? Os caixeiros viajantes começaram a diminuir a quantidade e tal, e a coisa foi evoluindo muito forte. Então, como a ideia sempre foi em cima dos 2%, tá? Não interessava. Tá? Mas nós estamos perdendo dinheiro. Isso, a área técnica, que era onde eu sou, né? Nós em várias reuniões apresentamos trabalhos detalhados, né? Em determinada cidade, por exemplo, aqui perto, Caxias do Sul, né? Que era uma cidade industrial violenta, né? Nos anos 70, 80, e que eles precisavam de telefone, nós tínhamos dados que podiam botar 3.000, 5.000 telefones, mas não aumentavam. Ficava o nosso bem amarrado. E, claro, a força política local também muito isso. E daí, em que ano que começou a ter uma expansão maior? Porque eu lembro, não sei se seria início dos anos 90, ou foi antes da chegada do celular ou depois do celular que vamos dizer assim, a cidade inteira teve a possibilidade de ter um telefone? Até hoje não é possível toda a cidade, tá? Mas esse morreu na necessidade. Sim. Na parte do celular, quando começou o celular, logo em seguida começou a haver ampliações significativas. Tá? Estrada, Gramado, Canela, a Caxias do Sul, aqui na Nova Petrópolis, Linha Brasil, Linha Imperial, tudo começou a ter central telefônica automática. Né? Que era uma pequena infraestrutura aqui para atender todo o pessoal ali, atendia por linhas
interurbano normal também, lá, 10, 15 canais para ligar à vontade, né? E depois começou a ter essa ampliação de atendimento. E com a entrada da tecnologia celular, isso tudo ao contrário. Aí se viu que o celular, no início, também ele era muito caro, tá? Porque ele ainda pegou as companhias telefônicas, né? Onde estava tinha o poder, né? E não tinha aberto para essas multinacionais, enfim, para essas empresas que botavam dinheiro mesmo para expandir. Isso é uma das coisas que ocorreu com a CRT, foi ali em 98, 98, onde que daí a Telefônica Espanhola comprou a CRT. Virou a Digitacom, aquelas coisas todas. Aí sim, aí começou a coisa. Mas o que ampliava muito era o celular. Sim. Então, dona Nadia, nós estamos falando já de uma parte mais na frente ali. A senhora se aposentou em 85. Como é que era trabalhar em 85 em relação a 1952, quando a senhora começou? Já estava bem menor em 85, porque a gente já estava na central nova, com mais capacidade, com menos violências de trabalho, mais linhas para poder sair do trabalho, essa coisa toda. Então foi uma bastante diferença. Em 85 já não, era mais um serviço administrativo do que o manual não existia mais. Na verdade, a maior parte do meu tempo eu passei na parte administrativa. Até como telefonista, eu trabalhei por pouco tempo. Sim. Mas as coisas mudaram. Já na aposentadoria já tinha tido várias ondas de modernidade já. Então já estava muito diferente. Né? Isso bom. Alaor, chegamos ali nos anos 90. Uma grande transformação na cidade começa a ser vista, que era a construção de uma torre no centro, que ninguém... Era tudo novidade, né? Era quase um monumento, né? O que aconteceu nessa época? A chegada do celular em Canela. Ali a construção daquela torre foi uma coisa assim que eu estava aqui na época e foi uma coisa assim absurda. E a gente via aquele troço subir 5 metros por dia. E uma construção violenta e rápida. Né? Gente trabalhando, não sei onde havia tanto concreto, tanto ferro, os caras não estavam prontos aquilo ali. Foi aquela história, o investimento foi feito rápido, né, para começar a faturar logo. E aí, em 96, né, e começou então, com os celulares aqui no Canadá. Né? O celular também, no início, ele era caro e era comprado através de uma lista de inscrição. Já uma lista automática, onde tinha que ligar para se inscrever, não era mais manual, onde podia ligar com o telefone central, dava lá em Porto Alegre isso. Esses telefones de tipo 190, sabe? 0800 da vida lá, que fazia a ligação de trabalho e fazia a inscrição. Depois, né, quando estava próximo à ativação, né, a CRT chamava as pessoas para fazer o contrato. Era uma história bem interessante. Tinha que assinar o documento, tinha que trazer o aparelho, tinha que comprar o aparelho. Né? Não tinha muitas variedades de aparelho, e nós começamos com 20 anos de atraso nisso. Né? Nos Estados Unidos já havia 20 anos atrás, quando a gente começou aqui. Aí, fazia a programação dos telefones, fazia uma programação dele, e tinha alguém da CRT que fazia esse serviço, né? Assinava o contrato. Tá? Quando ficou pronta a central ali, a torre, mais as conexões que eram necessárias, né? Ficou já liberado, já saiu no final. Não pagava as taxas da dele. Alaor, tu que trabalha na área comercial da CRT ali,
a linha telefônica nos anos 80 e a linha do celular ali nos anos 90 era quase um filme sendo repetido em termos de custo, de tempo de espera. A linha telefônica levava quanto tempo para receber? Para tu te inscrever e receber, no mínimo 2 anos. 2 anos. Eventualmente, quando estava numa cidade que tinha um plano de expansão, tipo, houve uma expansão de 500 números telefônicos e desses 500 sobraram, não foi vendido tudo, porque não tinha cliente para comprar, aí tu conseguia. Tu chegava lá e comprava, 2, 3 dias tu já estava ligado. Mas fora isso, se tivesse que aguardar um plano de expansão, era 2 anos. 2 anos e um custo alto para entrada, né? A mesma coisa com a linha do celular, né? Era uma inscrição longa. A gente viu esse cenário que tu falou da locação das linhas, né? Também era um negócio tu ter uma linha de celular, né? Então teve... Era um negócio interessante. Essa onda durou o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, da locação. A locação durou bem mais. Durou mais de 2 anos. Então nós estamos falando aí de 98, 99, mais ou menos. Eu te diria assim que a locação até morreu antes disso, tá? Morreu antes de 90. Só que para nós aqui não era tão significativo. Tá? Em Caxias, sim, já era mais significativo. Porque era dia a dia isso lá. Aqui não. Mas a parte o custo do terminal telefônico era muito alto. E para diluir esse valor em 2%, ficava muito caro. Porque tu imagina, a maioria que eu acho que lembra, né, que foi aberto de ruas aqui em Canela. Em todas as cidades a gente teve telefonia, né? Era aberto as ruas para fazer os canais, a parte de canalização toda. Aquilo tudo foi investido dinheiro que hoje nem se usa mais. O telefone fixo que a mãe tinha lá na casa dela, uns dias atrás estragou. Daí eu liguei para a companhia para pedir um reparo, né? Não tem mais reparo. Porque a senhora tem que passar para o telefone digital. Como assim? O seu telefone estava funcionando até pouco. Não existe mais, agora parou de funcionar. Mas eu estava sabendo. E ficou aquilo. Né? Ficou assim. Então, eu subentendo até porque uma distribuição de cabo que tinha na esquina, ali do antigo Grosso, ali perto do Tchechá, que também é antigo, hoje não é mais isso, a maioria deve lembrar ali. Ali tinha uma caixa de conexão que quando passava ali, passava para o carro em cima, sempre era um estrondo, né? Era um buracão que tinha. E ali era uma caixa de distribuição que pegava para várias, tinha várias bifurcações ali, que distribuía muita rede. Está fechada ali, não tem mais acesso. A maioria dos cabos que estão enterrados ali morreram, não tem mais. Então, isso aí tudo, abrir, detonar, fazer toda essa parte, era muito caro. Né? E para tirar em pouco tempo, não tinha. Sim. Estamos numa evolução de comunicações, né? Comunicação falada, né, com telefone, mas tinha o estafeta, né? Estafeta. Passamos pelo fonograma. O que mais que tinha aqui vamos indo numa linha, depois não, basicamente era isso. Telefone, tivemos o fax também, né? Fax é uma revolução, né? Sim. Uma revolução para a cidade também, né? Eu me lembro que tinha aqui na Associação Comercial aqui em Canela, lá na SIC tinha um aparelho de fax para passar um fax para outra cidade. Era um negócio incrível, aquela folha saindo desenhada do telefone, né? Dá o sinal de fax aí, tinha que apertar o botão lá para sair. Essa tecnologia foi os equipamentos que foram entrando por linhas telefônicas. Logo mais adiante aí não tem uma outra parte. Essa transmissão por fax Canela, um tempo atrás, né, nos anos 80 ali, a gente atendia muito evento, né? Dava os troços enormes embaixo de pedra, né? Depois também uma coisa aqui para o Continental. Mas o ponto-chave sempre foi lá embaixo de pedra. Onde que dava congresso, né? muito importante do país. Quando eu dava esses congressos,
Nossa. A gente colocava no escritório lá com uma telefonista para poder fazer atendimento pessoal de lá também. Né? O hotel tinha o telefone dele, mas nós colocávamos uma cabine lá para atender essa demanda também lá. Muitas vezes precisava de duas, porque estava congresso grande também. Coisa muito grande, e nós tínhamos que montar uma infraestrutura muito grande. Tipo o Festival de Cinema, nós, como referência, tá, pessoal? Nós somos a segunda cidade no Brasil a ter cobertura jornalística. Tá? Nós atendemos, em números redondos, tá? 1.000 jornalistas no Festival de Cinema. Tá? Isso lá nos anos 88, 87, né? Era uma coisa assim fenomenal. Inclusive vinha linha de Caxias do Sul, tá? Canais de Caxias do Sul direto para cá para poder atender os caras. De tão grande que era a cobertura. Em primeiro lugar era a Fórmula 1, depois o Festival de Cinema. Né? E o fax, como nós estamos falando, né? A CRT, ela botou no mercado esse serviço também, que podia passar fax na CRT, e para a Canela, ela adquiriu um aparelho para atender os eventos. Só para atender eventos. Foi um destaque, me lembro, no festival aquele dos psicólogos que teve. Um enorme, mas isso dá nos anos 83, 82, tá? E quando entrou o fax, os caras só queriam mandar coisa por fax. Porque eles usavam muito o telex, e como o fax mandava uma imagem, alguns jornais queriam mandar já a imagem também, só não mandava a fotografia. E não era, tem um outro aparelho que mandava a fotografia. Tá? Isso alguns jornalistas trouxeram depois, isso só no Festival de Cinema. Eu não cheguei a conhecer, mas no Gramado eu cheguei a conhecer que daí transmitia a fotografia pela linha telefônica. Eu me lembro também que em congresso no Laje de Pedra, logo que saiu o fax, também foi solicitado, que foi para demonstração e depois passou a ser usado também. Fizemos uma linha especial para poder atender a demanda desses congressos que dá também. Isso que tem todo mundo atender os eventos. A gente vê Laje de Pedra naquela época, 250 apartamentos, né? Quantas pessoas envolvidas ali, 500 pessoas de repente, ou mais, né? Só no Laje, só hospedadas lá. Então a demanda certamente era necessária o investimento, né? Sim. E a ordem, chegamos ali início dos anos 90, metade dos anos 90 começou uma coisa chamada internet aqui em Canela, lá por 95, 4, 5, eu acho, né? Um pouquinho mais adiante, tá? Em números redondos, internet é aquela que discava, né? Que discava, é isso que a gente tem hoje. Né? Isso, a internet discava, que daí tu tinha um provedor, né? E o provedor fazia as conexões. Aí era pela linha telefônica. E nessa época, Laura, tu lembra, porque nós dependíamos desses ramais para fora, né? Isso nessa época. Para a internet, não? Porque eu lembro que quando eu comecei com a internet, nós tínhamos que discar para Gramado. Isso, né? O provedor era E em seguida estava ocupado, enfim, nessa época já era mais folgada a central para mandar ligação para fora? A central telefônica, sim. Só que para a internet eram outros canais que eram utilizados. Tá? Então, o provedor de internet ele contratava uma linha dedicada para isso. Né? Então, ele contratava um canal da internet, ou até da CRT, que a CRT também vendia, né? E instalava lá um canal, que daí ele abria esse canal e falava 8 pessoas ao mesmo tempo. Ou até 16. Até 16 ao mesmo tempo. Ocupava a mesma linha, teoricamente falar assim. Tá? E aí, eles atendiam assim. Tá? Então, o provedor, esse que tinha Gramado, ele atendia as pessoas aqui, mas era bastante. Né? Que era na época um provedor público, estatal, né? Não,
Não era particular. Tinha o IRS, que era da Procergs. Não, esse era da Procergs. Da Procergs, que era o mais famoso na época. Acho que foi o primeiro do estado, talvez. Sim, esse sim. Mas esse de Gramado especificamente, né, ele foi um atendimento, é uma outra forma de atendimento para atender a internet, mas não ocupava a linha utilizada para telefonia. Ele ocupava um canal, né, e esse canal servia para transmissão de dados. Uma coisa que esses dias falamos num evento aqui é o que são 20 anos, né? Uma janela de 20 anos, né? Há 20, segundo o José Verlim Pinto, que teve aqui, o ex-prefeito, ele falou que Canela, no início de 2000, tinha 3 ruas com asfalto, né? E no início dos anos 2000, nós tínhamos uma internet discada, que para receber um e-mail era demorado, né? Um e-mail comum. Que mais que tínhamos ali? A chegada da ADSL, quando aumentou a velocidade, isso aí nós já estávamos o quê? 2004, então é isso que eu quero dizer, em 20 anos nós tínhamos uma deficiência de telecomunicação ainda muito grande na cidade. Né? Sim, o ADSL foi em 2000, tá? Mas tornou-se popular com o tempo passando. A partir de 2000 que a CRT começou a instalar. Sim. Tá? Aqui em Canela, em 2001, por aí, já tinha também. Não, 2000 já tinha também. Em poucos lugares, né? Sim, já tinha em todo lugar. E o ADSL, o atendimento por ele, tá? A linha digital assimétrica para assinante. Ele ocupava a linha telefônica, tá? Mas daí eles abriram a parte de transmissão, abriu as ondas, aí a parte técnica, tá? Então ele dividiu a parte para fala, né? E a parte de dados. Eles conseguiram abrir isso e o ADSL fez isso. Então tu ligava na linha telefônica e tu tinha dados ali, tu tinha o provedor, tu conectava com o provedor, e saía. Ou se tu não tinha provedor, tu usava o provedor da CRT, que ela também fornecia. A maioria era CRT. Sim. E aqui eu vou abrir um parênteses que eu tenho que contar um caso que eu vivi, né? Eu estou fazendo parte da história, né? Mas em 2001 comecei a trabalhar no hotel e aí nós tínhamos que receber as reservas, né? Então fazia a reserva, vinha, ou as agências mandavam um fax para nós, né? E aí fazia reserva, confirmava, carimbava, mandava o fax de volta para a operadora. Entrou a internet discada, daí começamos a usar e-mails, que não era uma coisa muito normal, muito comum. E aí clicava lá, conectando, enviava o e-mail, para enviar e receber o e-mail, né? E vinha o e-mail, né? E a hora que migrou, por isso que eu digo, estamos falando de uma localização central em frente à URGS ali, né? Então, uma localização super central, e eu acho que lá por 2013, eu acho que foi quando conseguimos a disponibilidade da ADSL, e era uma coisa incrível, porque a gente clicava aquilo ali, atualizava, e enviava e recebia em questão de 2 segundos, eu acho, né? Então, o interessante disso, Dudu, é a velocidade. A velocidade. A velocidade da linha de escada era 52, tá? E do ADSL era 250. Então eles aumentavam um pouquinho. Imagina falar 250 a transmissão hoje de dados aí, para o pessoal tem aceito o troço deles. Só para nós posicionar, hoje Canela já tem o quê? 500 mega, não sei se já tem 1 giga aí de transmissão. Acho que tem mais. Talvez tenha, né? Não sei. Mas comum nas casas aí hoje já 300 mega de velocidade, na época nós conectava 256 KB, eu acho que era, né? Era 0, muitos zeros, né? Então, os equipamentos, é aquela história. A telefonia teve uma evolução muito grande. Muito grande. A
partir ali da entrada do celular, aí começou o troço de um jeito que tu comprava um celular hoje, né, depois de um ano de ter aparelho celular, os caras lançavam, de 2 em 2 meses, lançavam um celular novo. Hoje em dia, não sei se leva tanto tempo assim para lançar um celular novo. Sim. A gente, então, eu acho que pontos marcantes assim, para o desenvolvimento da cidade também, e turisticamente falando, a questão da estrutura de celular, né, que era, via muitas pessoas vindo de Porto Alegre, Grande Porto Alegre ali, que não conseguiam utilizar o celular ainda aqui, né? Aí essas evoluções, tudo eu acho que vai colaborando para Canela, para a posição que Canela está hoje também. A gente era meio precursor também. Depois de Porto Alegre, eu acho que o foco muito era aqui, a região, né, Sim, de desenvolvimento. Não sei se naquela época, dona Nadir, que era o veranista, né? Canela tinha essa preferência, vamos dizer assim, de investimento ou era esquecida? Não tinha condições de linha, não havia como poder atender a demanda. Por isso foi necessário todo esse movimento para dar mais condições. Sim. Pessoal, queria começar a abrir para perguntas aqui. Quem é que pode conduzir o microfone aqui? Tá. Nossa. Eu tenho certeza que eu tenho voz bem forte para me ouvir, mesmo sem microfone, mas tudo bem. Eu lembro, acho que a Nadir é que pode esclarecer, eu lembro de criança de a dona Eli ser a gerente, eu acho que chamava assim, da central de telefone. E era ali junto, do lado da oficina, da casa do Tomiel, exato, do Tomiel. Então ali foi antes ou foi depois, Nadir? Porque se tu começaste em 52 com 14 anos, eu tenho 2 anos menos do que tu. Então, eu não sei as minhas lembranças se são de que ano. Eu comecei na dona Elina, eu recebi dela na gerência, no caso, quando ela se aposentou. Mas o início foi na Praça João Correia, entre o seu Didi, o consultório Didi, te lembra, né? Sim, eu lembro do consultório, depois você vai ocupou. E lá nós vimos para Felisberto Soares, no 87, que era próximo à igreja. Mas daí foi a empresa que adquiriu o prédio lá e foi quando foi feita a Nova o Delmano. anterior, ali na Dona Eli, ali na Oswaldo Aranha, era anterior à praça. Sim, ficava na frente da praça. A praça era no outro lado. Felisberto Soares. Depois que foi para Felisberto. Felisberto ali, próximo onde hoje é a Caixa Econômica, na frente da Caixa Econômica. É a Caixa hoje. Subindo em direção à igreja à esquerda. Era uma casinha de madeira, tinha uma aiazinha ao lado, tinha aquele painel, onde se ia pedir uma ligação e enfiava uma ponteira ali no painel para dar ligação. Isso mesmo. Era bacana de ver. Tinha uma janela nas João Paulo aqui está coordenando o microfone. Não posso deixar de falar, porque o Alaor, meu amigão de escola, né? A gente viveu tanta coisa juntos nela. E a dona Nadir, desde que eles mudaram para frente da nossa casa, na frente da loja ali com a CRT, primeiro vocês falando e aquele filme passando aquela buraqueira infernal, detonando na rocha, os postes tremendo, a luz toda estremecendo, foi um horror aquele negócio. E ao mesmo tempo agora, só para complementar a tua informação, a gente viu com essa semana agora, que passou uns 10 dias atrás,
os caminhões levando rolos e rolos de cabo embora, estão recolhendo do que está enterrado, estava enterrado na rua, estão recolhendo, eu vi, espiei para dentro do pátio ali, estava uma pilha enorme de cabos, tudo enrolado, eles levando tudo embora. Estão levando os caminhões embora, vai para a reciclagem, que eles me falaram depois. Mas tudo isso passou um filme aqui, o tempo que o pessoal, os funcionários da antes nominou todos o pessoal que trabalhou, a Angelina, todo o pessoal que ia fazer xerox na nossa loja, coisa, então passou todo esse filme aí, muito legal, de a gente ver bem aquela história. Eu lembro, na história do celular, a Laura já por aqui, Marcos, compra um celular, disse, não, esse negócio é muito caro, na época nem me lembro quanto era, eu sei que era um caminhão de dinheiro, não vou comprar. Não quero agora, mas compra, Marcos. E entra na fila, daí tu ainda decide, não quero. Aí um dia eu fui pro sítio, esqueci de botar gasolina no Jeep, fiquei a pé, tive que caminhar 4,5 km, que no outro dia apareci lá, a hora que olhou para mim assim, o que aconteceu contigo? Que do dia para noite tu virou agora que é, não, eu tive que caminhar 4 km, eu quero um celular. Na época não adiantou nada, porque não pegava lá na colônia também, não era só assinava que eles iam. Mas são só coisas que a gente começa a rememorar e toda essa história me lembra bem de pessoas, e nós comentando aqui também, de várias pessoas que a gente conhecia que tinham uma renda boa com aluguel de telefone, né? Coisa hoje inimaginável, não tem mais nada, não tem nada disso. Ao mesmo tempo, esses dias, por uma felicidade, a gente conseguiu e ainda estamos mantendo o nosso fixo, a gente fez a portabilidade para uma outra linha com internet, então ainda é o 10, 28, ainda a gente está assim, não sei até quando, porque os gente sabe que eles vão nos atropelar, mas conseguimos manter ainda, então vários números que a gente decorava de saber, acho que era o 1001 era de vocês lá, coisa, né? O 2, o 82, 1001, depois o 282, então são coisas que foram ficando, mas muito legal a gente rememorar isso aí. Prazer estar com vocês aqui e ver vocês com saúde aí também. Agradecemos muito a presença aí, Marcos. Aproveitando, queria fazer, o Marcos ali comentou do 282, do 82, depois o 282 e o 382. O que significava cada número a mais? Isso aí na parte técnica, tá? Eu não sei se eu consigo... Não, eu consigo explicar assim. É tipo as placas de carro, tá? Chega um limite... É o aumento do número de celulares na cidade. É o aumento de números de telefone. O celular no Brasil hoje tem mais de um por brasileiro. Eu acho que esse dado é interessante falar, né? Nós falávamos aí que há 30 anos atrás 2% da população. E hoje cento e poucos por cento tem mais de 100% mais de 100% eu acho que esses dados são importantes a gente comentar, porque isso é uma situação que vai ficar gravada. Daqui 30 anos vão estar rindo. Os caras usavam celular aí lá em 2024 usavam celular. Então eu como passei na parte privatização da empresa, uma das coisas assim que eu como empresa estatal, funcionário da empresa estatal, eu fui contra a privatização, né? Porque eu achava na época, né, que eles não iam atender aquilo que a equipe técnica sempre apontava para a ampliação das linhas telefônicas, né? De que ela se tornasse quase quem queria ia ter, né? E no início não foi bem assim, realmente eles deram uma segurada. E o que eles aumentaram foram as tarifas. Porque a telefonia sempre teve isso também. Hoje já barateou um monte, mas no início da privatização, cuidado, ficou na minha cabeça, a mensalidade que nós pagávamos era 52 centavos. E quando ela foi privatizada, passou para R$15, em números redondos. Tá? Então, houve um aumento assim, muito grande, só que ninguém, o pessoal não tinha outra solução, né? Precisava do telefone, não tinha opções. Aí se vendia aquela ideia, não, agora vai ser privatizado, vai ter 2, 3, 4, 5 empresas de telefonia. A Canela chegou a ter 2, né? Telefonia fixa. E a outra telefonia fixa, não pode, não agora, eu não sei com quantos terminais eles chegaram. A telefonia também não funciona mais.
Tem alguns números que passaram para o digital, aí esses continuaram com os números, mas fora isso, não tem mais. Então a evolução foi muito importante. João, perguntas aqui? Olha, a influência dos cartões telefônicos. Os cartões, aquele para telefone público, tá, que daí, a evolução aquela do cartão, ele foi para baratear custo das fichinhas. Porque a ficha dava muita mão de obra. Para vocês terem ideia, nela nós tínhamos 5 telefones públicos, né? Depois passou para 8. Né? E para cada telefone público que tinha, na loja, no armazém que tinha próximo ao telefone, nós entregávamos fichas para esse pessoal vender. Depois nós recolhíamos essas fichas manualmente, no carro, lá, pegar essas fichas e nós contávamos todas. Né? Se tinha 5 fichas lá dentro, nós tinha todo esse curso para recolher 5 fichas. E daí nós contávamos. E depois tinha que vender de novo. Né? O cara do bar lá comprava, ganhava uma pequena comissão, né? E fazia. Então isso foi uma coisa realmente para baratear. Aí tu comprava um cartão, né, que ele te dava os créditos. E a moda cartão, eu não sei exatamente o outro motivo, tá? Mas virou uma fonte de renda para as companhias telefônicas. Que os cartões começaram a ter imagens, né? Então aquelas imagens começaram a ser vendidas. Né? Então, eu quero botar uma imagem que representa a minha empresa, que representa, não que fosse da embalagem, não sei o que, não, uma imagem que representa a tua empresa. Aí, A cascata do caracol para fazer a propaganda de canela. Sim, essa foi de graça. Essa foi. Essa teve, eu tem lá o cartãozinho guardado. Tem 11 mil. 11 mil? Eu tenho um. A gente recebeu cotas que a gente, quando comprava no telefone, eram cotas, né, da CLT. Depois a gente recebeu de volta. Eu sei que eu recebi um bom dinheiro até. As ações, na verdade. Que a gente Ações, ações. né, cotas, ações. Isso. E como isso funcionou, ainda funciona? Quem tem um telefone ainda pode receber? Sim. Na verdade, tu não recebeu. Provavelmente tu deve ter comercializado ela. Ou alguém comercializou para ti. Pode acontecer isso. Porque a linha telefônica, tu se tornava acionista da CLT. Tu comprava X ações. Tá? E isso nunca ninguém deu bola. Porque a gente dava bola para ter a linha telefônica para poder fazer ligação telefônica. Nós que fazíamos a venda e preenchíamos o contrato, muitas vezes nem olhava essa questão das ações. Né? Depois, quando esse negócio começou a poder ser vendido, e daí a gente ficou sabendo, pô, isso aqui vale um monte. E tinha ações, tinha telefones que tinham poucas ações, e telefones que tinham muitas ações. Acho que os mais antigos que eu recebi, claro, foi o advogado que fez o processo, eu recebi R$84 mil, fora o que o advogado pegou, acho que 20%, não sei. Isso há uns 15 anos atrás. Em compensação, tinha um telefone mais novo na loja, que não tinha praticamente nada. Não, mas isso dependia muito do fechamento do balanço da empresa no período lá, quando tu efetivou o pagamento. Comprava em 24 vezes, por exemplo, ele não era capitalizado logo em seguida. Só quando tu pagava a última, aí tinha mais um período lá, que daí vieram ações. Daí tu recebia o título lá. Não recebia nada, né? Mas a partir dali tu teria condições de fazer a venda. E daí sempre passou despercebido. E teve telefones que, o exemplo da Glenda, valia 82 mil. A mãe tem o telefone da primeira leva ainda, né? Se eu não me engano, são 28 ações. É fruto de um período que houve o fechamento, quitou, né? O valor não foi muito grande. Existem especulações, né? Isso é questão judicial, aí, alguns entraram, mas aí realmente não sei explicar. Alguns dizem, não, foi o SRD que fez falcatrua na época, não sei o que, bom, aí
outra questão, a gente não Dona, tem condição. Dona Nadir, não sei se a senhora vai lembrar de bate-pronto, mas algum caso engraçado envolvendo aí a questão de telefonia, ou algum caso que a senhora ficou gravado na memória, assim, que aconteceu lá nessa época, que era uma mão de obra conseguir uma ligação? Tem alguma coisa na memória, assim? Eu tenho na memória de um caso de uma família, eram do Rio de Janeiro, e estavam viajando e passar pelo país. Estavam, a intenção deles era passar em todas as cidades e fazer a volta. Aí vieram desde São Paulo até Canela sem conseguir, passando por todas as cidades, porque essa família, o senhor ele recebeu uma notícia que os pais estavam com problema de saúde. E ele precisava se comunicar para saber se ele podia continuar a viagem ou retornar. Que já era uma pessoa de idade, né? Veio de São Paulo até Canela para conseguir essa ligação. Passando por todas as centrais, não tinha jeito. Da chegou em Canela, eu vi a aflição dele lá, peguei, chamei lá para o meu escritório, vem cá que nós vamos tentar fazer. As meninas tentaram lá na frente e não conseguiram passar. Não tinha jeito, era muito difícil falar para Rio, São Paulo, qualquer estado naquela época. Tinha poucas linhas, né? Aí eu me dei o trabalho, eu disse, deixa que eu vou te segurar, porque elas também não podiam ficar muito tempo trabalhando numa ligação, porque senão ficava todo o trabalho atrasado. Parava a cidade. Você pode deixar para mim. Pedi uma linha, ela me deixou lá e me entregou, que eu estava no escritório, e eu fui tentando, fui apelando, porque dependia de Taquara, de Porto Alegre. Daí fui indo. E questão de 1 hora e pouco eu consegui a ligação para essa família. Eles ficaram tão felizes que eu nunca vi a testemunha, começou a chorar, emocionado por ter conseguido falar e que ia poder continuar a viagem. Felizmente os familiares dele lá, o familiar que estava doente tinha melhorado. E isso me chamou a atenção, porque eu vi que ficou assim agressivo, não sabia mais como falar para poder agradecer. Deu endereço, ele era dentista no Rio de Janeiro. Endereço para fazer a questão que fosse lá visitar ele, era uma coisa assim. Foi muito bom poder atender uma necessidade dessas também. Né? Foi uma das que me chamou a atenção naquela época, das dificuldades que a gente tinha, mas dava para passar trabalho e conseguir. Que bom. A Laura, algum caso aí? E um caso engraçado tem aí das telefonistas ou não? Pitoresco, segundo o Caso Paulo. engraçado das telefonistas. Tem alguma lembrança aí? Agora, A turma dava trote naquela época ou não? passava muito trote. Tinha A muito trote. gurizada passava trote. Trabalhar a gurizada sempre apontou. Seguido eu recebi alguém lá reclamando dos trotes que estavam recebendo, que tinha que terminar com isso, que tinha não sei o quê. Como é que eu vou terminar com o negócio? Tô só fazendo o meu trabalho, né? Eu não sabia de onde que eram esses trotes. Era trote, né? Fazendo trabalho com isso aí. Tinha discussão com a telefonista que não aprontava a ligação logo, ou a turma da cidade aí era calma? Às vezes era um pouco mais demorado, tinha alguns que ficavam meio mais... Já sabiam das dificuldades, a maioria dos assinantes sabia que a gente tinha muita dificuldade para conseguir. Não dependia só da central, né? Dependia das outras intermediárias. Né? E o serviço era muito, né? O Paulo está dizendo que a turma podia achar que estava sendo passada para trás na lista ali, né? Que não estava mais. Mas aqui já foi respondido que a lista só tinha prioridade os casos urgentes, né, dona Nadir?
ninguém. É isso aí. Dona Nadir, Paulo, ela está no sigilo dos 100 anos, tá? Não dá para tentar, né, Dona Nadir? Ela não pode quebrar nada. Não pode quebrar, é sigilo de 100 anos aqui. Tinha a lista telefônica também com relação dos assinantes, né? Sim. A lista telefônica foi marcante também, né? Era páginas amarelas com os anunciantes, coisas que anualmente saía a lista, edição nova, os números novos, né? No início ela era fininha, foi crescendo, enfim, pegando outras cidades também, era assim que funcionava. Porto Alegre, lista de Porto Alegre, eu lembro livros e livros dessa grossura, né? Então, uma pergunta lá? Uma informação mais segura com relação a quando começou o serviço telefônico em Canela? O ano? Não, isso aumenta. Não. Eu só sei de 1950 para cá. O anterior. Eu não sei, não sei. E em que ano saiu da praça e foi para Felisberto Soares? Acho que foi em 57. 57. Em 57 esse que comprou aquela casa. Eu me lembrei agora, me dá uns brancos, mas eu ganho muita sacurizada que eu recolho lixo. Eles me trazem muita coisa. Eu recebi numa oportunidade um guia telefônico do Rio Grande do Sul de 1942. E a minha surpresa, que na época era Taquara, então aqui, né? Então, Taquara, distrito lá, sexto distrito, 12 telefones, do número 1 ao 12. E há poucos dias eu olhei, nós temos a fábrica de celulose ainda, e o Grande Hotel. E o Grande Hotel, você sabe que tem um telefone próprio só para o Cordeiro de Farias, quando ele vinha para Canela. Eles colocaram o telefone para ele lá. E eu tenho uma outra que o Leco e a Yolanda podem confirmar para mim. A mãe da Yolanda começou a namorar o Tenente Edir quando ele ia lá pedir ligação. Isso é coisa dos anos 40. Antes de 48. E já que nós estamos aqui, uma turma de pesquisadores, eu queria fazer uma colocação. Se a gente descobre quando começou realmente. Eu tenho a impressão que num documento antigo de Canela, dos anos 20, tem um carimbinho já da família da Dona Elodie, era coisa do correio por aí. Tinha alguém lá que o professor Eduardo Gans, esse pessoal que eram os professores, as pessoas mais cultas de Canela, eu tenho um carimbinho, eu vou ver se eu acho onde é que eu tenho isso, um carimbo de telefone ou a Dona Elodie sempre foi do correio, não é telefone que é correio, mas é coisa lá de 1928. Que eles começaram, né? A Dona Elodie depois faleceu, o agente, e ela era uma menina de 12 anos e ela assumiu, né? Então, naturalmente veio alguém lá correr, não tinha que botar, e a Dona Elodie ficou comandando. Obrigado. Serviços essenciais da cidade. Pessoal, eu queria dar o encaminhamento final aqui, agradecer a presença de todos, já deixar o convite para a próxima edição do Encontros com a Memória, que vai ser no dia 25 de outubro. E queria agradecer ao nosso também colaborador, o Fundo Social do Sicredi, que está patrocinando essas edições do Encontro com a Memória. E queria, de maneira especial, agradecer também aos convidados dessa noite, que muito nos honraram com a presença aqui, com as histórias, mãe e filho, e meio século de história aqui, de um serviço tão essencial para a nossa cidade.
tenho certeza que ajudou no desenvolvimento. Esse caso que a senhora contou, de pegar o turista pela mão, é a essência da nossa cidade. Uma cidade hospitaleira que teve no seu povo esse carinho de bem receber a todos que foram chegando aqui. Então, agradeço de maneira especial a disponibilidade de vocês para contar um pouco dessa história rica aí da nossa cidade. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade para a gente poder apresentar alguma coisa aí. Apesar da minha idade, já esqueci muita coisa, mas foi muito bom o papo aí. Valeu. Eu também agradeço muito a oportunidade e falando sobre a CRT, uma coisa que passa por todos os filhos, né? Quando eu for grande, eu quero trabalhar, meu pai com a minha mãe, tipo, né? Muita gente fez, né? Passou por isso, né? E eu realmente tenho um orgulho muito grande disso. E o meu período que eu fiquei na companhia também foi muito bom. Foi muito bom. O que eu pude fazer pelas cidades onde eu passei, eu consegui fazer. Né? É claro que as coisas que mais pediam na época era telefone e telefone público. Né? Era uma outra coisa que existia muito pouco, né? E que quebrava o galho para a cidade toda. Né? Mas agradeço muito. Muito obrigado. Eu quero convidar o presidente Paulo e o conselheiro Cal para trazer aqui uma lembrança dessa noite também para vocês. Vamos colocar. Ó, veio preparado aqui, ó, tem fotos antigas aqui, ó. Depois vai para dá para mostrar para o pessoal aqui, se tiver interesse. Então, o fotógrafo está lá. Paulo, presidente. A história, em sua essência, é feita por pessoas. Isso nos mostra como é fundamental a preservação e resgate de fatos e a importância dos seus personagens, sejam os que escreveram ou testemunhas que hoje a transmitem. Nosso agradecimento a Nadir Bazan Simões e a Laor Simões por trazer ao nosso conhecimento um pouco da história da nossa cidade. A construção de uma comunidade se dá com a participação de todos. Obrigado.